Boa noite. O governo de Minas lança programa para fortalecer micro e pequenos produtores. Uma das maiores jazidas de fosfato do país é encontrada entre Patos de Minas e Presidente Olegário. O NTV News desta quinta-feira vai mostrar também. Garota que ficou paraplégica após tentativa de homicídio clama por justiça. Acusado de assassinar adolescente em Patos de Minas, é condenado a 14 anos e meio de prisão. Cemitério de Santa Cruz é tomado pelo mato e servidores usam fogo para limpar as ruas. Conservatório Municipal é tomado por trincos e infiltrações e tem salas interditadas. Justiça determina que prefeitura identifique cadáver enterrado em túmulo de outra pessoa. O NTV News vai mostrar também a repercussão da decisão judicial que impediu a exibição do programa Espaço Feminino. A emissora vai recorrer da decisão e a ABERT emitiu nota de repúdio. E também vamos falar de futebol. Mamoré perde para o Formiga em casa e fica em situação difícil no Mineiro do Módulo 2. Garoto que sonha em ser jogador de futebol tem encontro emocionante com o goleiro da URT. Esses são os destaques do NTV News que está começando agora. Uma tentativa de homicídio ocorrida em maio de 2013 deixou sequelas graves em uma estudante em Patos de Minas. Ela foi atingida por um disparo de arma de fogo na coluna e ficou paraplégica. A autora do crime chegou a ficar presa, mas por pouco tempo. A jovem clama por justiça. 17 anos de idade vivendo para sempre presa sem ter cometido crime em uma cadeira de rodas. Essa é a rotina de Juliana. Ela foi vítima de uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 4 de maio de 2014. Juliana estava em frente a uma casa de espetáculos na Avenida Marabá quando foi surpreendida pela autora dos disparos que a deixaram assim. A estudante levou um tiro na cabeça e outro nas costas, que atingiu a medula e perdeu o movimento das pernas, a deixando paraplégica. Atingiu a coluna T5, aí eu fiquei paraplégica, onde que eu perdi os movimentos. Juliana conta que já vinha recebendo ameaças via telefone da autora dos tiros. O motivo seria por causa de um namorado. Ela só me ligava me ameaçando, só que eu não sabia que era ela. Ela me ligava, falava que me ia matar, que ia dar tiro na minha cabeça, que me... Por quê? De ciúme, por causa de um homem, de ciúme de um homem, porque ela gostava do cara e o cara ia lá em casa, porque ele era amigo do meu irmão. No dia do fato, a autora dos disparos teria inclusive se vestido com roupas masculinas para não ser reconhecida. Conheci ela porque ela estava vestida de homem. Eu não sabia que era ela hora nenhuma. Foi depois que o delegado foi lá no hospital para me ensinar os papéis que eu fui saber que era ela, que eu nem não sabia. Na época da tentativa de homicídio a Juliana, a autora foi presa e, segundo ela, por pouco mais de um ano. O que, segundo Juliana, foi pouco pelas sequelas deixadas a ela, que vive em uma cadeira de rodas. Tá me indignando e eles soltou ela, eu tô aqui sofrendo, eu fico só em casa, trancada, que eu tenho medo de fazer, eu terminar de fazer o serviço, que ela falou que vai terminar de fazer o serviço comigo. E o Tribunal de Júri se reuniu nesta quarta-feira para julgar um homicídio ocorrido na véspera do Natal de 2013. Um adolescente de 16 anos foi assassinado a tiros. O autor do crime foi condenado a 14 anos e meio de prisão em regime fechado. Diante do juiz, o réu que antes negava o crime confessou que matou a tiros Carlos Henrique Soares, na época então com 16 anos de idade. Daniel disse ao juiz que estava sendo ameaçado pelo menor que seria o alvo. O menor, que hoje cumpre medida socioeducativa, teria, segundo ele, feito disparos de arma de fogo em frente à casa, inclusive acertado um parente. O menor era namorado da irmã de Daniel. O réu vinha negando o crime, trouxe álibi, né? Uma tia dele disse que ele estava vivendo com ela lá em Unai, no dia dos fatos. E hoje ele resolveu, né, trazer a verdade, até porque a tese de negativa de autoria ela era muito frágil diante das provas que nós tínhamos. A gente acredita que existe sim os indícios de autoria e materialidade, motivo pelo qual ele confessou. O crime aconteceu no dia 24 de dezembro de 2013, às vésperas do Natal, na rua São Geraldo, no bairro Padre Eustáquio. A vítima seguia de bicicleta na companhia de outro menor, quando o autor passou de moto e fez os disparos. O adolescente de 17 anos, que seria o alvo, conseguiu escapar.
Daniel Luiz Rodrigues Silva, na época com 19 anos, fugiu, mas foi encontrado pela polícia na casa de parentes na cidade de Unai, em março de 2014. O réu era acusado de tentativa de homicídio, corrupção de menores e assassinato. Ele já cumpriu 8 anos de prisão por outra tentativa de homicídio 2 meses antes de matar Carlos Henrique. Daniel foi condenado a 14 anos e meio de prisão em regime fechado. Os crimes que ele praticou naquele dia lá eram graves, né? Um inocente foi morto, então era a pena do homicídio consumado. Até nós pedimos mais pena, mas o Conselho de Sentença absolveu um dos crimes, né? Que é o crime de corrupção de menores, e nós entendemos que ficou na boa medida. A pena dos fatos, ele ultrapassa muito um homicídio comum. A própria confissão, né, já é um benefício que vai ser aplicado em seu favor, atenuando a pena. Nós vamos discutir as qualificadoras, tentar diminuir a pena nesse sentido. No próximo bloco, o NTV News vai mostrar a situação de abandono em que se encontra o cemitério municipal de Santa Cruz e a determinação da Justiça para um caso de violação de sepultura em Patos de Minas. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, anunciou nesta quinta-feira no Senado a transferência ao Ministério de Desenvolvimento Social de 300 milhões de reais para a compra de repelentes que serão distribuídos para gestantes atendidas pelo Bolsa Família. A estratégia tem como objetivo reduzir o risco de casos de zika entre grávidas e, consequentemente, de nascimento de bebês com microcefalia. Embora não haja uma afirmação categórica de organismos internacionais de saúde, para o governo brasileiro, está certa a relação entre o aumento de casos de má formação com transmissão vertical do vírus. O cemitério municipal de Santa Cruz está em situação de abandono. Os acessos aos túmulos estão tomados por mato e sujeira. Até fogo está sendo usado para limpar o local. Mais um local abandonado pela Prefeitura de Patos de Minas. O mato está tomando conta do cemitério Santa Cruz. Além da sujeira no local, o desleixo gera perigo àquelas pessoas que vêm visitar o túmulo de seus entes. A dengue está aí, quando você depara com lixo, bastante lixo. Até no túmulo do meu pai, a minha mãe havia colocado uma placa. Como vocês viram, o cemitério está aberto, eles roubaram lá a placa, está um desleixo assim total. Ao visitar o túmulo de seu pai, Marilda teve que arrancar parte do mato com as próprias mãos para conseguir acesso ao local. Eu tive com meu irmão lá, não tinha condições de chegar. Eu venho uma vez por ano aqui, todas as vezes eu vou no cemitério, mas me deparei desta vez com o desleixo total do cemitério. Além do mato alto, há lixos espalhados por todos os lados. O descuido tem causado revolta aos visitantes que pedem providência. Eu gostaria de ter um respaldo assim da prefeitura para estar cuidando, né, do cemitério, porque se alguém morre, vai lá, não tem nem como estar fazendo um enterro lá, porque não tem como chegar nos túmulos de tanto mato que tem no cemitério. É um desrespeito até com os mortos. É um desrespeito total, né? Acho que com a população, com os mortos. E em agosto de 2014, o NTV News mostrou a denúncia de um casal que teve a sepultura violada no cemitério municipal de Santa Cruz. A família proprietária do jazigo informou que uma pessoa estranha foi colocada no túmulo sem autorização. O caso foi levado à justiça, que obrigou a prefeitura a informar se houve a violação da sepultura. O túmulo foi adquirido a título de perpetuidade no ano de 1984. Mas há mais ou menos 1 ano e meio, o sepulcro foi violado e o corpo de um estranho foi enterrado sobre os restos mortais dos familiares de Geraldo e Denita. Foi pagamento à vista, porque eu pedi para dividir, eles não dividiram, entendeu? Então lutei muito, com muito sacrifício, juntei o dinheiro, comprei, né? E aí enterrou o irmão naquela época? Enterrei meu irmão, tá? Então eu acho que é o seguinte, toda pessoa que tem o seu ente querido, gostaria de fazer isso. Muitos não têm condições de fazer isso como eu fiz. Em 2014, né, a família me procurou, o seu Geraldo, mas a dona Denita procurou, após
chegar lá no cemitério e, em conversa com os servidores que trabalham no cemitério, eles tiveram a notícia de que uma pessoa estranha havia sido enterrada lá no terreno de propriedade deles. Como eles têm, né, o título de perpetuidade do terreno, somente pessoas com permissão deles poderiam ter sido enterrados naquele local. Na semana passada, a Justiça determinou que a Prefeitura de Patos de Minas deverá informar quem foi sepultado no jazigo pertencente à família de Geraldo. Também foi estipulado um prazo de 15 dias para a retirada do corpo deste estranho do local, na presença dos reais proprietários do terreno, garantindo assim que não ocorra mais nenhuma violação. Assim que eles forem comunicados da decisão, né, eles terão 15 dias para responder, né, prestar as informações, ou, como a decisão ainda cabe recurso, né, ou recorrerem da decisão. O município de Patos de Minas ainda terá que pagar uma indenização à família para reparar os danos morais e materiais sofridos por eles. O Código Penal protege o respeito aos mortos. Violar sepultura é crime. No caso, violação de túmulo, ele é um crime, né, previsto no Código Penal brasileiro, né, com pena de até 3 anos. Nesse caso aí, cabe ao Ministério Público, né, tomar as medidas cabíveis. O percentual de famílias brasileiras endividadas apresentou ligeira retração de 0,08 ponto percentual, ao cair de 61,6% para 60,8% de janeiro para fevereiro deste ano. A constatação é da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, divulgada hoje pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O estudo, no entanto, aponta que 25,4% dos endividados dizem respeito a famílias com mais da metade da renda mensal comprometida com o pagamento de dívidas. A gente vai para um intervalo e na volta vamos falar de notícia boa. Uma das maiores jazidas de fosfato do país foi encontrada entre Patos de Minas e Presidente Olegário. E você vai ver a situação do prédio recém-inaugurado do Conservatório Municipal. Após 8 meses no vermelho, as contas do governo, União, Previdência Social e Banco Central voltaram a registrar em janeiro superávit. No mês passado, o saldo positivo foi de 14 bilhões 830 milhões de reais, segundo informação divulgada hoje pela Secretaria do Tesouro Nacional. Desde abril do ano passado, que as contas do governo não tinham superávit fiscal. Nos últimos 8 meses, as contas ficaram no vermelho. O resultado do mês passado também foi o melhor para meses de janeiro desde 2013, quando foi contabilizado um superávit de 26 bilhões 280 milhões de reais. Uma das maiores jazidas de fosfato do país está localizada nos municípios de Patos de Minas e Presidente Olegário. A boa notícia foi divulgada hoje por um grupo de empresários que pretende investir na exploração desse mineral. Patos de Minas e Presidente Olegário são 2 cidades pertencentes ao estado de Minas Gerais que possuem a maior jazida brasileira de fosfato. A boa notícia é que será realizada uma exploração dos recursos minerais chegou essa semana. Pelo que foi nos passado aqui pelos empresários, a maior jazida de fosfato do estado de Minas Gerais, talvez até do Brasil, né, está localizada no divisor dos 2 municípios. Mais ou menos a metade da jazida está em Patos de Minas e a outra metade em Presidente Olegário. Uma bela notícia que nós temos para dar para a nossa população, algo que vai se concretizar a médio e longo prazo, obviamente, né? Mas sem dúvida nenhuma nos enche de orgulho de saber que temos uma riqueza tão grande no nosso subsolo. O material se encontra na metade dos 2 municípios, uma parte em Patos de Minas e 900 hectares em Presidente Olegário. Após pesquisas, foi elaborado o projeto Fosfato Brasil ao longo de 6 anos pelo Grupo Magnor. É um projeto que a gente chama de projeto fosfato, é um projeto de grande porte. É seguramente uma grande jazida de fosfato extremamente bem localizada aqui em Presidente Olegário, divisa com Patos de Minas. Tem um impacto muito grande, eu acho que na região,
na medida que, quando ela começar a produzir, acredito que dentro de alguns anos vai ter um impacto positivo do ponto de vista de geração de emprego, geração de renda, geração de receita e de riqueza para toda a região. Adicionalmente, vai ter um impacto grande, positivo, para os produtores rurais, porque vai ter o fosfato, ele é absolutamente fundamental na cadeia produtiva e vai fazer com que esse insumo chegue a um preço muito competitivo, muito bom para todos os produtores da região. A exploração desses materiais tem um grande grau de importância, trazendo para a região diversos benefícios. É uma visão extremamente otimista, é uma visão de longo prazo. Eu acho que é uma boa notícia para a região. Os investimentos que fizemos são investimentos significativos, foram gastos muito dinheiro, um grupo que a gente já gastou alguns anos trabalhando, pesquisando, checando, e hoje, digamos que é a formalização de uma história que já vem de muito tempo, de alguns anos de trabalho. Esse é o momento, essa é a boa notícia. Que vai, sem dúvida nenhuma, trazer benefícios não só de emprego, pegando a mão de obra que nós temos ociosa, mas como também da baixa do custo para quem vai ser o comprador, vai utilizar o minério. Né? Nós temos uma agricultura bastante pujante em toda a região, o vice-presidente Olegário está inserido e claro que vai se tornar muito mais barato para o produtor ter esse fosfato aqui na nossa porta do que trazer de cidades de outros municípios mais distantes. Né? Então é ganho para todo lado. Para a realização do trabalho inicial, a média é de 5 anos. Ele tem algumas fases à frente, nós ainda precisamos aprofundar a parte de pesquisa, vamos fazer alguma parte agora, a parte de processo, definir qual a melhor rota de processo. Tem todo um conjunto de áreas, mas a gente estima que ele deve ficar operacional provavelmente 5 anos. Os investidores e autoridades que participaram do encontro ficaram satisfeitos com a boa notícia e acreditam que a exploração do minério irá trazer retorno para diversos setores, inclusive o agronegócio. A notícia é muito importante porque essa notícia vai movimentar todo o nosso agronegócio, né? Saber que a produção de fosfato está aqui pertinho de nós, vai viabilizar muito o custo, né, econômico da produção. Então, tanto na pecuária como na agricultura, é de suma importância para o nosso município. Uma das melhores notícias que eu já recebi. A presidente Dilma Rousseff assinou hoje, durante reunião do Conselho Deliberativo, o programa Bem Mais Simples Brasil. Esse programa e o Sistema Nacional de Baixa e Integrada de Empresas dispõe de medidas para desburocratizar os processos para abertura e fechamento de pequenas e médias empresas. O Bem Mais Simples prevê a redução da papelada necessária para abrir um negócio, unificação de cadastros, agrupamento de serviços públicos para os empreendedores em um só lugar e o fim de exigências que se tornaram dispensáveis com o uso de novas tecnologias como a internet. Segundo o presidente do Sebrae, Guilherme Afif Domingues, as mudanças vão possibilitar uma economia de 480 milhões de reais por ano para as empresas. O Conservatório Municipal de Patos de Minas foi inaugurado há menos de 4 anos. O prédio, localizado no interior do Parque Municipal do Mocambo, no entanto, sofre com infiltrações e trincos. O imóvel ainda está na garantia. O prédio de 2 andares, construído no interior do Parque do Mocambo, possui 853 metros quadrados de área construída e muitas rachaduras e infiltrações nas paredes. O problema é recorrente desde a entrega da obra há 4 anos, mas o caso se agravou com um período intenso de chuvas no mês de dezembro. O terreno aqui é um terreno assim, que não tem uma compactação muito densa, naturalmente que sofreu assim algumas alterações, né? E com o peso da água em cima da laje, isso veio provocar algumas rachaduras, nas quais a gente pediu uma vistoria do Corpo de Bombeiro e também uma avaliação técnica do Departamento de Engenharia da Prefeitura para poder analisar o que está acontecendo. E eu pedi um estudo detalhado para que fosse acionado
a garantia para que seja feita a correção. A Prefeitura de Patos de Minas já acionou a garantia junto à construtora responsável para que seja feita uma reparação no local. A previsão de início das obras é março. Talvez demore um pouco mais, que eu estou aguardando, que está em trâmites, né? A questão da compra de material, que vai ter que aumentar a vazão das calhas, tem que substituir as calhas, colocar uma capacidade maior de água, né? Aumentar os dutos de vazamento, né? de escoamento da água. Antes de fazer isso, não resolve, porque a água vai para cima da laje e vai provocar, vai fazer o peso, a pressão sobre a mesma, e o que vai ocasionar novas rachaduras, porque as divisórias do prédio são feitas de gesso, né? E não suporta peso nem água. O Corpo de Bombeiros já esteve no local para analisar os riscos e foi solicitado que, em períodos chuvosos, algumas salas sejam interditadas. Um conselho, uma indicação, né, do Corpo de Bombeiro, que se tiver em momento de chuva muito grossa ou de chuva muito intensa, que fosse evitado o uso daquela sala onde onde começa o duto de vazão, né, das águas pluviais. Então, ele aconselhou que não fosse usado em momentos que estivesse chovendo, e a gente está respeitando. Os estragos aparentes na estrutura do prédio não geram riscos de desabamento para aqueles que frequentam o local. Na verdade, são infiltrações que vêm sendo observadas, né? E isso causa o quê? Para quem a gente tem casos de alunos e professores que tem problema de respiratório, né? Vão ter problema de saúde. E para não ficar com esse convívio, né? Com mofo, com a infiltração, aí nós pedimos realmente que fosse feita a correção, para que não houvesse nenhum problema, nem com o professor e nem com o aluno. Agora, risco, aí eu não vejo nenhum risco, a não ser esse da pessoa inalar um mofo, alguma coisa assim, que realmente aí, se a pessoa for alérgica, né, aí ela vai ter problemas. Daqui a pouco no NTV News nós vamos falar de esportes. Você vai ver os detalhes de mais uma derrota do Esporte Clube Mamoré e o encontro emocionante de um garoto que sonha em ser jogador de futebol. O comércio eletrônico registrou crescimento nominal de 15% no faturamento, movimentando 41 bilhões e 300 milhões de reais em 2015. A previsão é que até o fim do ano o e-commerce nacional fature 46 bilhões e 600 milhões de reais, o que representa um acréscimo nominal de 8% em relação ao período anterior. Entre os destaques, aparece o crescimento das vendas por dispositivos móveis, que passaram a representar 12% do faturamento na média do ano e 14,3% em dezembro. O número de consumidores com pelo menos uma compra pela internet chegou a 39 milhões e 100 mil pessoas, volume 3% maior na comparação com 2014. A quantidade de pedidos cresceu 3%, alcançando 106 milhões e 200 mil. Agora vamos falar de futebol. A noite não foi nada boa para os torcedores do Mamoré. A equipe esmeraldina perdeu mais uma vez, desta vez em casa para o Formiga. O Sapo ficou em situação difícil na competição. E o jogo não começou bem para o time de Patos de Minas. Numa jogada duvidosa, o juiz marca um pênalti para o Formiga. Aos 5 minutos, Diego Luiz chuta no canto direito e marca de pênalti o primeiro do time visitante. O Mamoré tentou empatar e neste contra-ataque Luizinho chuta forte no canto esquerdo, mas o goleiro Gustavo espalma. O Sapo faz pressão e tenta o empate de qualquer jeito, porém a defesa do Formiga estava atenta. No final, os jogadores do Mamoré fazem pressão, mas Alan Patrick chuta para a lateral da rede. E antes do apito final do primeiro tempo,
O Mamoré ainda tenta marcar com um lance de bola parada, mas Gustavo estava bem posicionado. Ao ser dado o apito final, o Mamoré sai de campo sob vaia da torcida. Na etapa complementar, o jogo dá uma esfriada, mas foi aos 6 minutos, no primeiro lance de perigo para o Formiga, que o jogador Vander do Mamoré, numa dividida com o goleiro Gustavo, quase leva vantagem. O Mamoré faz pressão e permanece bastante tempo no campo de ataque, mas não consegue finalizar bem. O jogador Thiago Gaspareto reclama das marcações do juiz Murilo Francisco e acaba amarelado, causando confusão no jogo. Aos 36 minutos, cruzamento na frente do gol do Mamoré e Paulo Matos, de cabeça, marca o segundo do time de Formiga. Aos 43 minutos, numa cobrança de escanteio, o lateral Wellington recebe o cruzamento e faz o gol de honra do Mamoré. Ainda no último lance do jogo, Evandro ainda tem a chance de cobrar falta, mas desperdiça. E ficou assim. Mamoré, mais uma vez, não consegue ganhar em casa. Teve empate, né? Mas foi considerado como derrota mesmo, porque na competição dessa, 2 jogos em casa e ganhar um ponto só, é complicado para uma equipe que quer classificar, para uma equipe que quer buscar o acesso. Um jogo difícil e que torna evidente um drama da equipe. A bola não entra, a gente luta, a gente tem determinação, a equipe tem vontade, mas infelizmente a bola não quer entrar. Mas a partida coroou o trabalho do técnico Gerson Evaristo, que já atuou em Patos de Minas e agora está à frente do Formiga. Nós sabíamos que ia ter essa pressão aqui, que eu conheço bem o que é jogar aqui. Dificilmente a equipe vem e vence o Mamoré aqui. Então o time se postou bem, suportou o momento de dificuldades, principalmente nas bolas aéreas, se portou muito bem. O próximo adversário do Mamoré é a Patrocinense e o time precisa da vitória. Um garoto de 11 anos que sonha em ser jogador de futebol teve uma surpresa especial nesta quinta-feira. Ele foi levado para realizar o sonho de conhecer o goleiro da URT e emocionou a todos. Hoje nós vamos acompanhar o sonho de um garoto de apenas 11 anos, Luiz Fabiano. O sonho do Luiz é conhecer o Foma, jogador aqui da URT, o goleiro. Nós vamos acompanhar tudo isso, só que o Luiz Fabiano não sabe que a gente vai fazer uma pegadinha com ele. O sargento Magela, que está à frente do pontapé inicial, um time de futebol aqui de Patos, vai falar para o garotinho que o atleta não está aqui em Patos, que ele foi lá para a China. Só porque ele não sabe que o Foma vai aparecer e ele vai conhecer ele. Dentro do campo, a expectativa para conhecer o ídolo era grande. Luiz Fabiano, de 11 anos, aguardava ansiosamente a chegada do Foma, mas parece que houve um contratempo. O Fuma não tá aqui, bicho? Não tá não. Cara, ele combinou de conhecer o Luiz Fabiano hoje, senhor? Não, mas ele deixou um recado aqui pro treinador aqui, não deu tempo de te avisar, cara. Ele tá em Paxina? Tá, ele tá em Paxina. O pessoal ligou lá que tem que ir rápido assinar o contrato. E a cena não poderia ser outra, o baixinho entrou em desespero. Mas calma, Luiz Fabiano, tudo não passava de uma pegadinha. O goleiro da URT ainda está em Patos de Minas. Ô, Luiz. Hã? Aí, Luiz. Vai quem tá aqui. Vai, Ei, quem é que tá chorando aí? Vai quem tá aqui. E aí, Luiz? Esse que eu vou, mano. Claro, cara. Dá um abraço aqui. Tudo bom? Tudo. Não precisa chorar, tô aqui. Senta aí. O garotinho não parava de chorar de emoção. Ele ganhou do goleiro um par de luvas e camisas autografadas. O sonho de Luiz Fabiano se tornou real. Olha o que eu trouxe pra ti, ó. Obrigado. Uma luva de treino minha autografada. Uma camisa de treino. Minha. Muito obrigado, chorar, cara. Ei. Ei. Você não falou que ia dar um abraço, né, Luiz? Dá um abraço aqui em mim, cara. Precisa chorar, eu tô aqui, o Magela te enganou bem, hein? Hã? Já joguei com essa luva, ó. Muito obrigado, Fuma. De nada, cara, tu merece.
Magela me falou que tu sempre faz uma defesa e fala que é o Foma, é verdade? Uhum. É? Sábado, quando a gente jogar contra o Atlético, vou te convidar para entrar comigo no campo. Eu queria te pedir isso mesmo. Claro, cara, vai entrar comigo. Só não chora mais, cara. Você gostou dos presentes? Gostei muito, Fuma. Você joga no gol também? É. O goleiro Foman também estava na expectativa para o encontro. Para ele, momentos como esse são carregados ao longo de toda a carreira. Fico muito feliz, né? Logo no dia que o Magela falou para mim que o Luiz Fabiano era um fã meu, eu fiquei super feliz e te confesso que eu estava ansioso por esse momento também. Então eu fico super feliz, super contente e isso me motiva mais para mim trabalhar e ajudar a equipe dentro de campo. A emoção contagiou a todos, inclusive ao sargento Magela, que é técnico da equipe Pontapé Inicial. E o Luiz Fabiano é uma criança muito boa do coração, uma criança muito pura, sabe? E quando você encontra uma criança assim, a satisfação é ainda maior, né? A gente poder ter uma coisa tão simples, foi tão fácil fazer isso, né? E a gente fica muito feliz em ver a felicidade do Luiz Fabiano. O fã aproveitou o momento para um bate-bola com o ídolo. Luiz Fabiano carrega no peito a camisa do goleiro e nas mãos o sonho registrado. Muito legal. Fuma esperança para o RT que enfrenta o Atlético no próximo sábado em Patos de Minas. Um jogaço aí que promete muito o jogo. Vai ser no estádio Bernardo Rubinja de Queiroz, às 17 horas. Ingressos sendo vendidos ao preço de R$ 50 mais 1 quilo de alimento não perecível. A seguir no NTV News, mulher de 87 anos, atropelada por motociclista, morre no hospital. E nós vamos mostrar a repercussão da decisão judicial que impediu a exibição do programa Espaço Feminino. O Ministério Público Federal anunciou hoje a coleta de mais de 1,5 milhão de assinaturas para o projeto de lei de combate à corrupção, denominado 10 Medidas contra a Corrupção. A iniciativa é baseada em 10 pontos de alteração da legislação atual, entre elas o aumento de penas para crimes relacionados com a corrupção e a criminalização das doações não declaradas em campanhas eleitorais. A proposta deverá ser enviada ao Congresso Nacional em meados de abril. Uma mulher de 87 anos morreu ao ser atropelada na manhã desta quarta-feira no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Patos de Minas. O filho dela, que tem problemas de visão, também ficou ferido. A repórter Marília Borges tem mais informações. Marília. Aconteceu na manhã desta quarta-feira um acidente entre motociclista e pedestres no bairro Nossa Senhora de Fátima. Quem vai nos dar mais detalhes sobre o caso é o Major Martins. Major, eu queria que o senhor contasse como aconteceu esse acidente. Ora, por volta das 11h30, a Polícia Militar recebeu uma ligação via 190, dando conta de que na rua Libano Silvério da Rocha, mãe e filho, com 87 e 65 anos de idade, respectivamente, haviam sido atropelados quando transitavam a pé pela via. Imediatamente nós deslocamos ao local. As vítimas já haviam sido conduzidas por uma unidade do SAMU até o hospital, com lesões leves e dores abdominais. Segundo testemunhas, as vítimas possuíam visão embaçada e estavam caminhando no meio da via. Nós deslocamos até a residência do autor, onde localizamos, e segundo ele evadiu por medo de ser agredido. Verificamos a documentação da moto, que estava em dia, o condutor de 19 anos de idade também era habilitado e foi registrada a ocorrência e encaminhada à delegacia para futuros fins. Infelizmente, a senhora de 87 anos não resistiu e veio a falecer. Isso, infelizmente, na data de hoje, quinta-feira, pela manhã, ela não resistiu aos ferimentos internos e veio a óbito. Uma decisão judicial pegou os telespectadores da NTV de surpresa no início da noite de ontem. O programa Espaço Feminino, que é transmitido pela NTV sempre às quartas-feiras, às 18 horas, foi retirado do ar logo no início. O tema do programa eram os males causados pelo crime de estupro. A direção da Fundação Educativa e Cultural do Alto Paranaíba disse que vai recorrer da decisão para exibir o programa na íntegra em outra oportunidade.
Nas ruas e nas redes sociais, a notícia gerou polêmica. No programa Espaço Feminino, que seria exibido no dia 24 de fevereiro, iria para o ar uma entrevista de uma vítima de estupro concedida à jornalista e apresentadora Ludmila Bahia. Além disso, representantes do Ministério Público, Polícia Civil e da área de psicologia iriam comentar sobre aspectos da lei, a busca pelos suspeitos e os traumas da violência. Mas logo no início da programação, a direção da Fundação Educativa e Cultural do Alto Paranaíba recebeu, através do advogado Luiz Felipe Borges, a ordem do juiz da 2ª Vara Civil da Comarca de Patos de Minas, Marcos Caminhas Faciani, impedindo exibir qualquer imagem ou texto que fizesse referência ao seu cliente. A decisão judicial foi feita a pedido de um acusado de estupro de pelo menos 3 vítimas em Patos de Minas. Mas o programa já estava gravado e a única alternativa foi mesmo retirar o conteúdo do ar. Para o advogado Hernani Spagnolo, o caso deve ser avaliado com cautela. Uma decisão judicial que impede um programa de ir ao ar, ela é mais uma pacificação de um conflito do que efetivamente uma censura. E esse conflito, no caso, é um conflito entre o direito de informação e liberdade de expressão e o direito à dignidade da pessoa humana, a inviolabilidade da honra e da vida privada. A atitude ganhou repercussão e foi tratada pela apresentadora Ludmila Bahia como censura prévia. Colegas da imprensa e comunicadores comentaram a decisão. Acho que foi precipitada a decisão talvez cabe à NTV recorrer dessa decisão e divulgar esse programa posteriormente, que é um programa que de extrema importância para a informação, principalmente para a mulher, tendo em vista que o mesmo programa é feito para a mulher. Então, esse programa, penso eu, deve ir ao ar, lógico, dentro da lei, a gente não pode fugir disso, e acho que a NTV deve divulgar esse programa, deve contar o que se passou a essas mulheres, tendo em vista que é um crime muito grave e a informação pode levar a prevenir outros crimes. Bom, dentro daquilo que nós agimos dentro do jornalismo, recebemos com uma certa preocupação, porque hoje está acontecendo com um determinado jornalista, com um determinado segmento, mas talvez amanhã, dentro do nosso ato da profissão, pode estar acontecendo conosco ou com alguma outra pessoa, né? Mas eu tenho certeza que dentro daquilo que vai poder ser esclarecido, que será tudo esclarecido. Nas ruas e nas redes sociais, o assunto foi pauta para diversos comentários. A telespectadora Amanda comenta: indignada, o programa é uma fonte de informações. A violência contra a mulher tem aumentado de forma significativa e a maioria das vezes por medo de denunciar os agressores. E sem dúvida, seria um programa para expor as consequências desse crime tão brutal que é o estupro. A imprensa ela tem o direito, né, de falar e de fazer a matéria aquilo que ela tem respeito. Eu acredito que quem faz a matéria, ela tem segurança daquilo que está fazendo. Acredito, eu sei, eu tenho certeza da liberdade de expressão, né? A imprensa tem a liberdade de expressão. Eu acho que primeiro ele tinha que saber o que era o conteúdo, o que passar. Eu acho que não devia também de entrar, né, contra essas coisas assim. Eu acho que os primeiros de ver se for alguma coisa exagerada, eles tomavam providência, né? Porque do jeito que está, parece que nós estamos vivendo num país hoje que nós estamos na mão dessas pessoas, parece. Acho que não pode ser assim. Acho que a justiça tem que ser mais clara, mais perfeita, dar mais segurança para as pessoas, né? O diretor-presidente da NTV, Oscar Faria, disse em entrevista que vai recorrer da decisão para que o programa seja exibido em outra oportunidade. Ainda segundo ele, o caso será levado para a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Associação Mineira de Rádio e Televisão, para o Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais, para o Conselho Nacional de Justiça e, além disso, dos jornalistas de Patos de Minas, que já se pronunciou sobre o caso.
O que a pessoa passa quando de um crime como esse, estupro, que é um crime bárbaro e tudo mais. Então, eu quero aproveitar o sindicato dos radialistas, jornalistas. Nós estamos também preocupados. Já acionamos, claro, o nosso departamento jurídico e ele também está tomando e verificando como que é o fato para conhecer, para que nós também possamos tomar, né, a nossa posição com mais veemência. Já comunicamos também alguns órgãos, né, da federação e outros mais, porque realmente nos cerceia. E o jornalista, o radialista, tem que ter um trabalho aberto para mostrar à população e com a verdade. Para o psicólogo Ezequias Caetano, essa decisão pode desencorajar mulheres vítimas de abuso sexual procurarem ajuda e denunciarem seus agressores. Que esse é o único recurso disponível para que quem é vítima de estupro atualmente em Patos de Minas, a gente sabe que o índice é alto, saiba que essas pessoas podem falar, que elas podem procurar ajuda. Então, através do programa, da veiculação desse tema, elas saberiam como buscar ajuda, poderiam ser encorajadas a denunciar casos de estupro que elas estão passando, que elas conhecem. Então, deixar de veicular o programa acaba contribuindo para a manutenção de uma cultura machista e opressora que a gente tem na cidade. Pode acabar contribuindo para que a cultura do silêncio permaneça e novas pessoas sejam vítimas de estupro e quem é vítima continue calada, continue em silêncio, sem buscar ajuda. É provável que essa pessoa, a vítima, que já se expôs, volte a se sentir desrespeitada, porque foi um momento que ela deve ter sido bem difícil para ela ter coragem de falar, ter coragem para ela de expor a experiência dela. Se depois de ter coragem ela ouve de um órgão judicial que isso não deve ser exposto, é muito provável que ela perca a coragem e que outras pessoas também percam. E nessa quinta-feira, a ABERT emitiu uma nota de repúdio à decisão judicial. Abre aspas. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, repudia a decisão do juiz Marcos Caminhas Faciani, da 2ª Vara Civil da Comarca de Patos de Minas, que proibiu a NTV, Fundação Educativa e Cultural do Alto Paranaíba, de divulgar a imagem do acusado de estupro em matéria jornalística que seria apresentada no programa Espaço Feminino em 24 de fevereiro. A restrição à divulgação de imagem constitui censura prévia à liberdade de informação e de expressão, direitos assegurados constitucionalmente ao cidadão brasileiro. A decisão judicial privilegia o interesse individual em detrimento do interesse da coletividade, que inclusive pode e deve colaborar na apuração e identificação do crime. A ABERT lembra que inúmeros casos foram solucionados ou muitas vezes ajudaram na identificação de outras vítimas. Trata-se de serviço indispensável à população. A ABERT espera que a decisão seja reformada. Assina a nota o presidente da ABERT, Daniel Pimentel Slaviero. O NTV News desta quinta-feira fica por aqui. Outras informações amanhã às 11h30 no 30 Minutos e às 19 horas em nova edição do NTV News. Uma boa noite para você e até lá!